Você já sentiu que, no momento em que está prestes a dar um grande salto, uma força invisível puxa o seu freio de mão? Você acorda decidido, estuda, faz planos, mas na hora de executar, um frio na barriga ou uma dúvida repentina te faz recuar. Não é falta de talento, e acredite, não é falta de sorte. Napoleão Hill, após dedicar 25 anos analisando 25.000 pessoas que o mundo rotulou como fracassadas, descobriu que o ser humano é assombrado por 6 medos básicos. Eles não são medos óbvios como o medo de altura ou de cobras. Eles são inquilinos silenciosos que moram no porão do seu subconsciente. Hill os chamava de os 6 fantasmas do medo. Eles são tão astutos que se disfarçam de prudência, cuidado ou esperar o momento certo. Mas a verdade é que eles são carcereiros. Enquanto você não acender a luz e olhar nos olhos desses fantasmas, você nunca será verdadeiramente livre para enriquecer. Hoje, vamos fazer uma autópsia na sua mente. Vamos desmascarar cada um deles. Você tem coragem de descobrir qual desses fantasmas está devorando o seu lucro agora mesmo? Se inscreva, pois o que você vai ouvir hoje é o que separa os mestres do destino dos escravos das circunstâncias. O primeiro fantasma é o mais cruel de todos, o medo da pobreza. Napoleão Hill colocou este em primeiro lugar porque ele é o único que consegue paralisar todas as outras faculdades mentais. Diferente do que muitos pensam, este medo não nasce da falta de dinheiro, mas de um estado mental de carência. Ele se manifesta através de sintomas que você provavelmente negligencia. O primeiro sintoma é a indecisão. Você gasta horas comparando preços insignificantes, mas não decide investir em um treinamento que mudaria sua vida. O segundo é a dúvida. Você duvida que é capaz de gerir grandes quantias, então seu subconsciente garante que você nunca as receba. Hill explicava que o medo da pobreza destrói a imaginação, mata o entusiasmo e leva à procrastinação crônica. Imagine Andrew Carnegie. Ele começou como um telegrafista pobre. Se ele tivesse o medo da pobreza dominando sua mente, ele teria guardado cada centavo com medo de faltar amanhã. Mas ele entendeu a lei da circulação. Ele investiu o que não tinha para se cercar de mentes brilhantes. Para matar este fantasma, você precisa entender que a pobreza é um hábito, e a riqueza também. Se você foca na conta que tem que pagar, você está alimentando o fantasma. Se você foca no valor que tem a entregar, você o mata de fome. Sua economia hoje é estratégia ou é apenas o medo de que o dinheiro nunca mais volte para sua mão? O segundo fantasma é o medo da crítica. Este é o responsável por enterrar mais sonhos do que a própria falência. Hill observou que este medo é quase universal porque somos seres sociais. Ele se manifesta como a timidez, o complexo de inferioridade e a necessidade constante de aprovação. Quantas ideias geniais você já teve, mas não executou porque pensou: o que meus amigos vão dizer, ou vão achar que eu enlouqueci? Este medo rouba a sua individualidade. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas prefere fracassar acompanhada do que ter sucesso sozinha. O medo da crítica destrói a iniciativa. Ele te faz vestir roupas que você não gosta, falar coisas que você não acredita e trabalhar em empregos que você odeia, tudo para manter as aparências. Os 5% que dominam o mundo aprenderam a ser os surdos ou emocionais. Henry Ford foi chamado de louco por tentar criar um motor V8. Thomas Edison foi chamado de burro pelos professores. Se eles tivessem dado ouvidos à crítica, o mundo ainda estaria no escuro. Para exorcizar este fantasma, você deve entender que as opiniões alheias não pagam suas contas. Se você quer ser um gigante, aceite que será criticado por quem nunca teve coragem de sair do chão. Você está vivendo para si mesmo ou está sendo o ator principal de uma peça escrita pelos seus vizinhos? Os próximos 2 fantasmas trabalham juntos para drenar sua vitalidade, o medo da doença e o medo da perda do amor. Hill descobriu algo fascinante sobre a saúde: a mente pode simular doenças físicas apenas para justificar o fracasso. É o que chamamos de hipocondria de conveniência. Se você está com medo de um desafio, seu cérebro cria uma enxaqueca ou um cansaço extremo para te proteger da arena. Já o medo da perda do amor é o que gera a carência excessiva e o ciúme doentio, que destroem a paz de espírito necessária para criar riqueza. Napoleão Hill dizia que um homem em guerra dentro de casa nunca terá paz para vencer a guerra no mercado. Esses 2 fantasmas roubam o que Hill chamava de uma energia de transmutação. Para vencê-los, você deve adotar uma postura de autossuficiência emocional.
Você cuida do corpo porque ele é seu instrumento de trabalho, não porque tem medo da morte. Você ama, mas não se torna escravo do medo de ser abandonado. Quando você se torna inteiro, a doença e a solidão perdem o poder sobre você. Será que aquele cansaço que você sente toda segunda-feira é falta de vitaminas ou é o fantasma da doença te dando uma desculpa para não brilhar? Por fim, chegamos aos fantasmas do tempo, o medo da velhice e o medo da morte. O medo da velhice é perverso porque ele sussurra: você já passou da idade ou o mundo agora é dos jovens. Hill provou, através de dados, que a idade de maior produtividade mental do ser humano é entre os 40 e 60 anos. É quando a sabedoria encontra a experiência. Já o medo da morte é o medo final do desconhecido. Hill ensinava que a morte é a única certeza absoluta e, portanto, é ilógico temê-la. O problema não é morrer, o problema é nunca ter vivido de verdade. O medo da morte gera procrastinação. Amanhã eu faço, mês que vem eu começo. Quando você aceita que o seu tempo é finito, você ganha o que Hill chamava de urgência divina. Os grandes bilionários não perdem tempo com fofocas ou entretenimento barato porque eles sabem que cada minuto é um pedaço de vida que não volta. Eles transformam o medo da morte em um combustível para deixar um legado. Se você quer ser um gigante, você precisa fazer as pazes com o relógio. Use a consciência do tempo para acelerar seus planos, não para se esconder deles. Você está apenas esperando o fim ou está construindo algo que vai sobreviver a você?